Então vamos lá. Isso, de recorda. Fala inglês e tudo esse Google Meet. Pessoal, onde é que eu estou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estatística e probabilidade, fluxograma, gráficos e tabelas. Não foi que a gente começou Qual a é a ver? página? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, abre lá na 138, módulo 4. Qual é a 3, página? 8. Abre na 138 por enquanto no módulo 4. 138. 138. 138. 138. Vamos lá. 138, Ana Aí Clara. eu passei para vocês. Eu fiz a 141 com vocês e fiz a 142. Confere. Aham. E a É, 143 com vocês. você fez a 141 e a 142. Vamos lá. Aí a gente expliquei para vocês a 143, tabelas e gráficos. Não, Não chegou a explicar, não. Tem certeza? absoluta. É Sim. mesmo? É mesmo, é? É mesmo, é mesmo? É verdade, Vamos lá, 143. você não fez nada. Vamos lá, vamos lá. 143, vamos lá, gente. Barulho é isso aí, gente. Foi estranho isso aí, hein? Podemos? Podemos. A página tinha mesmo. Podemos, capitão. 143. Mariana está preocupada em digitar lá no chat e está perdendo a página. 143. Módulo 4. Eu já botei há muito tempo, tio. Né? Aham. Ai, entendeu? Só você para nos animar na aula de matemática. Temática é muito legal. Casa bonita. Olha aí, olha aí, olha aí. Que feio, observou na cantora. Não é, gente? Mas vamos lá, né? É o Deixa a que Mariana. 100 Coisas de Mariana. Meu Deus, só falei Tá 199 no chat. vezes. Página Oi, 143. filho, tá muito embaçado. Agora tá bom, tá bom. Melhorou? 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 Agora nós vamos estudar as tabelas e os diferentes tipos de gráfico, tá, pessoal? Todo mundo na página 143? Aham, tá na frente. Vamos prestar atenção, então, e acompanhar a leitura pelo livro de vocês. Já que a imagem Mariana, não tá desliga o 100%, microfone. já que a imagem não está 100%, vamos olhar o livro. Todo mundo com o módulo 4 ou na página 143, né? Então, vamos Sim. lá. Sim. Então, olha aí, gráficos e tabelas, pessoal. Nós vamos estudar as tabelas e os diferentes tipos de gráfico, tá? Neste capítulo. Então, vamos lá. Sim. Tabelas e gráficos. Posso começar, Ana? Pode. Vamos lá. Existe uma parte da matemática chamada estatística, que é responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados numéricos sobre os mais variados assuntos. Muitas vezes, os estudos estatísticos são baseados em uma grande quantidade de dados numéricos. Assim, para facilitar a visualização desses dados, é comum o uso de tabelas e gráficos. Esses dois recursos são muito empregados na divulgação de informações, como os resultados de pesquisas eleitorais e a variação de preço de alguns produtos. As tabelas e os gráficos devem apresentar um título que evidencia o assunto que vai ser abordado, né? E a fonte que informa a origem, né? Da onde foram obtidos aqueles dados, tá? As tabelas. Nas tabelas, as informações são organizadas em linhas e colunas, a fim de facilitar a leitura e a interpretação, né, desses dados. A tabela a seguir apresenta os campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de futebol de 2010 a 2017. Então, assim, só olhando para a tabela, a gente já leu o título, campeões e vice-campeões da Copa do Brasil,
de 2010 a 2017. Aí nós temos 3 colunas. A coluna referente aos anos, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A coluna do campeão, aí nós temos os nomes dos clubes aí em seus respectivos anos, na mesma linha, tá vendo? E o vice-campeão também nos respectivos anos correspondentes a eles. Então, se eu perguntar para vocês, quem foi o vice-campeão da Copa do Brasil em 2013? Vocês vão olhar vice-campeão, 2013, 2013, vice-campeão, Atlético Paranaense. Ok? Então, é fácil da gente analisar observando a tabela. Tudo bem? Tudo bem. Perguntar, em que ano o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil? Campeão, Grêmio, o ano 2016. Certo? A gente interpreta facilmente as informações dessa tabela. Sim ou não? Sim. Beleza. Neste caso, como as informações foram obtidas de um site, é necessário incluir a data do acesso. Então, na fonte, título, fonte. Da onde foi tirado? Da Confederação Brasileira do Futebol da CBF, disponível em o endereço, o link aí, e, no final, acesso em 20 de agosto de 2018. Foi o dia que foi feito o acesso para essa pesquisa desses dados aqui. Beleza? Embaixo, número 1, qual time ganhou mais vezes a Copa do Brasil de Futebol? Ganhou, só vale o campeão. Campeão, qual time que aparece mais vezes aqui? Palmeiras. Palmeiras. Então a gente vem aqui e escreve Palmeiras. Show de bola? Show off-ball? Então vamos lá. 144, vou virar a página. Virei. Vamos lá. Tabelas com planilha eletrônica. Aí já está falando da tabela no computador, né? As planilhas eletrônicas são ferramentas úteis para organizar informações em tabelas, pois dispõem de uma grande quantidade de linhas e colunas que podem ser preenchidas com texto, dados numéricos, fórmulas ou um misto deles. Elas ainda contam com os recursos para fazer cálculos e construir gráficos. Siga as instruções do professor e os passos aqui apresentados para construir uma tabela com pontuação de jogadores do Paulistano Corpore na partida final na Liga Nacional de Basquetebol de 2017-2018, quando conquistaram seu primeiro título. Vamos lá, insira a planilha com o nome dos jogadores. Então, a gente abriu o computador, planilha, Excel, lá, pá, coluna, nome dos jogadores. Aí escreve nome lá em cima como, a primeira informação da coluna, e embaixo coloca o nome dos jogadores. Está aí, Iago, Lucas, Humber, Derek, Elinho, Nesbit e Ed. E aqui os pontos marcados por eles nessa partida: 21, 20, 13, 9, 6, 5 e 3. Aqui está tendo a ordem decrescente, do maior para o menor. Colocados os nomes, a gente vai lá, olha o que aconteceu. Ele pegou na primeira linha, colocou com uma cor diferente, de preenchimento, adicionou um título a essa tabela, pontos marcados pelos jogadores do Paulistano Corpore, e embaixo ainda acrescentou um total. Estão vendo? Total, que é relativo ao somatório dos pontos de cada um dos jogadores que marcaram pontos nessa partida. Tá? E embaixo colocou a fonte, e da onde foram tiradas as informações. Tá? Você também pode incluir uma linha com total, de pontos, e mudar a aparência da tabela com algumas ferramentas de formatação, como se fosse. Senhora? Alô? Que? Tá muito ruim. Tá muito ruim para todo mundo? Não, pra mim tá ótimo. Dela que tá uma bosta. Pra mim também tá. Pra mim tá de boa. Vamos lá, Cláudio, tô travando. O seu áudio está bem ruim mesmo. Não estou escutando direito, não. O seu áudio tá ruim. Vamos lá. Letra A. Vamos voltar à aula, por favor. Letra A. Qual jogador marcou mais pontos? Qual jogador marcou mais pontos, pessoal? Respondam.
Iago. 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 E qual marcou menos pontos? Ed. Ed. Isso aí. O Iago marcou mais, enquanto o Ed marcou menos. B. No basquetebol, o jogador que faz mais pontos numa partida chamada cestinha. Em qual célula está o nome do jogador que foi cestinha desse time do paulistano por fora? Então a gente vai ler a coluna e depois a linha. Cadê o nome do jogador? Quem foi o cestinha? Não foi o Iago? Na coluna 84. Então, o Iago está na coluna B, linha 4. Então a gente vai botar a célula B4. B de bola, 4. Todo mundo escreveu B4? Sim. B4. Então vamos à página 145. Gráfico de barras, pessoal. O gráfico de barras é bastante comum, tá? São úteis para comparar valores, pois o comprimento de cada barra já, é proporcional à informação que é representada por ela. Veja aqui 2 tipos de gráficos de barra diferentes, tá? No primeiro nós temos a quantidade de estabelecimento. Gente, silencie o microfone, por favor. Ana Clara. Valeu, Ana. Quantidade de estabelecimento. Eu não tinha percebido que meu microfone estava ligado. Ah, tá bom. Vamos lá. Quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil por região em 2017. Então, aqui embaixo estão todas as regiões e o tamanho da barra corresponde à quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil nesse ano, de 2017. Então, na região norte, eu tinha 22.646, Nordeste, 65.806, Sudeste, 59.663, Sul e Centro-Oeste, conforme os valores indicados aí nesse gráfico. Então, facilmente a gente consegue, por exemplo, dizer qual a região que tinha o maior número de estabelecimentos de educação básica, por exemplo, aqui nesse caso, Nordeste. Qual a que tinha menos? Está aqui o Centro-Oeste, que é o menorzinho de todos, tá bom? Então, a gente consegue facilmente analisar essas informações utilizando o gráfico de barras. Esse gráfico é chamado gráfico de barras verticais, tá? Ou ainda pode ser chamado de gráfico de colunas, tá? Porque as barras verticais são em pés, então a gente pode chamar de gráfico de coluna também, tá bom? O segundo gráfico de barras que aparece aí, ele é horizontal. A gente também poderia ter feito ele vertical, mas é só para mostrar que existe ai meu Deus, fugiu o nome. Essa probabilidade também de fazer esse gráfico ao contrário. Também existe outra maneira de estar fazendo esse gráfico, a possibilidade, de estar fazendo esse gráfico de outra maneira. Então, aqui, quantidade aproximada de matrículas na educação básica em 2017. Então, nós temos aqui, isso é o total do Brasil. Aqui nós temos os diferentes tipos de educação, a profissional, a especial, a de jovens e adultos, o ensino médio, o ensino fundamental e a educação infantil. E ao lado eu tenho as quantidades, conforme está dizendo aqui abaixo, em milhões. Tá? Por exemplo, a educação profissional teve 1,8 milhões de matrículas. O ensino fundamental teve 27,3 milhões de matrículas. Tá? Então, a gente também consegue visualizar facilmente, aí, por exemplo, que o ensino fundamental foi a fase da educação que teve o maior número de matrículas em 2017. E o menor de todos foi o de educação especial, com 1,1 milhão. Certo? Tranquilo? Esse é o chamado gráfico de barras horizontais, ou simplesmente é chamado de gráfico de barras. Tá bom? Sim, os dois são chamados de barra? Oi?
Os dois são chamados de gráfico de Barras barra? verticais, barras horizontais. Esse também pode ser chamado gráfico de colunas. E esse aqui pode ser chamado também simplesmente de gráfico de barras. Ok? Tá. Todos os dois gráficos de barras. Tá? Só que um é horizontal, outro é vertical. E esse aqui a gente chama de coluna também. Tá bom? Entendi. Vamos lá, no último parágrafo nós temos, observando os gráficos acima, podemos identificar facilmente a região com maior e menor quantidade de estabelecimentos de educação básica, assim como qual a etapa de ensino, né, com maior e menor quantidade de matrículas, que foi até o exemplo que eu dei para vocês aí para a gente comparar. Né? Facilmente, dependendo do tamanho da barra, a gente vê qual foi mais e qual foi menos. Vamos para 146. Gráfico de barras duplas. Esse gráfico é utilizado geralmente quando nós temos duas ou mais informações diferentes para uma mesma categoria. Por exemplo, aqui nesse gráfico a gente fala da temperatura máxima e da mínima registrada em cada uma das capitais num determinado dia, que foi dia 11 de junho de 2018. Aí, por exemplo, em Curitiba, eu sei que a mínima foi 17,1 e a máxima foi de 26,6. Tá? Então, a menor está na legenda, ó, verde é a temperatura mínima. Azul, que é a maior, é a temperatura máxima. Então, por exemplo, a gente pode perguntar, ó, entre as capitais, qual teve a maior temperatura registrada de todas? Então, quando eu falo em maior, eu falo na máxima. Qual foi a que teve a máxima maior aí, de todas? Qual a cidade? Tempo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro teve a maior temperatura máxima registrada. E a menor de todas? Aí, quando eu for comparar a menor de todas, ao invés de olhar a máxima, eu vou olhar a mínima, né, pessoal? É. Então, qual foi a cidade que teve a mínima menor de todas? Não, São Paulo. São Paulo. São Paulo, a mínima menor com 14,9 graus. Ok? Conseguimos analisar os gráficos perfeitamente? Ó, temos um outro exemplo de gráfico de barras duplas. Aqui, necessidade estimada e a quantidade de transplantes feitos no Brasil. Em azul escuro, nós temos a necessidade estimada, o total necessário. Em amarelo, nós temos a quantidade de transplantes realizados. Tá? Então, por exemplo, de pulmão, nós tínhamos 649 necessários, mas só realizamos 112. Então, quer dizer, a gente consegue fazer essa comparação entre a quantidade necessária e a quantidade total feita. Tá bom? De um modo geral, a quantidade de transplantes feitas é maior ou menor do que a quantidade estimada? Hein? Isso é óbvio, né, gente? A quantidade feita em amarelo é menor ou maior do que a quantidade de necessária que está em azul? Menor. Sempre menor, né, pessoal? Sempre menor. Tá? Embora o número de transplantes realizados no Brasil esteja aumentando muito, se eu não me engano, é o segundo maior país do mundo com o maior número de transplantes, tá? Ainda fica muita gente aguardando na fila de transplantes, né? Muitas pessoas, infelizmente, chegam ao óbito, morrem na fila de transplantes aguardando um doador, tá? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Gráfico de setores. O gráfico de setores também é conhecido como gráfico de pizza. Tá? Ele é redondo e é subdividido em setores, em pedaços, fatias de diferentes tamanhos. Normalmente, o gráfico de setores, ele é quando a gente quer comparar um percentual de várias modalidades da mesma coisa. Tá? Por exemplo, eu faço uma pesquisa na nossa sala de aula, se o total é 100%... A sua imagem está bugada. Áudio ligado, atrapalhando a aula, áudio ligado. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à aula? Sim, eu só estava falando que
A sua imagem tá ficando embaçada pra mim. Mas eu falei para vocês que se a imagem não estiver boa, vocês vão acompanhar no livro de vocês. Não sei por que interromper a aula por isso, Ana. Vocês estão com o livro na mão. Acompanhem o livro, esquece a imagem. Qualquer coisa vocês perguntam para mim. Tá bom? Posso? Tá bom. Então vamos lá, todo mundo com o livro. Eu já estou na página 147, no gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, que a gente sempre compara em relação ao total. Na maioria das vezes ele vem em percentual, em porcentagem. Por exemplo, considerando a turma de vocês inteira como 100%, eu posso, por exemplo, separar por cor de cabelo, cor dos olhos, idade, e a gente separar os setores. Por exemplo, 5% da turma tem 12 anos, 80% da turma tem 11 anos, o restante da turma, a porcentagem que sobrou, tem 11 anos, tem 10 anos, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue dividir isso em setores. Logicamente, a porcentagem maior vai ter uma fatia maior nesse gráfico. Então, vamos lá. Geralmente, para analisar a relação entre partes de um todo, por isso a gente usa a porcentagem ou a fração, né, para considerá-lo. No gráfico ao lado, note que a cor branca foi a predominante, foi a maior. Então, por exemplo, o número de carros vendidos na América do Sul, 36% foi branco, 31% foi prata, 10% foi preto, 9% foi cinza, 9% vermelho e 3% foram carros de outras cores diversas. Então, dá para a gente entender direitinho, né? E analisar qual foi a maior porcentagem, a menor, né? Quantas porcentagens de cada tipo de carro, cada cor de carro diferente foi vendida, tá? Então, entendemos o gráfico de setores. Vamos para o pictograma. Pictograma, pessoal, meios de comunicações, como jornais e revistas, costumam trazer gráficos ilustrativos, né, ilustrados, com imagens relacionadas ao contexto daquela pesquisa, daquelas informações divulgadas. Por exemplo, esse gráfico pictográfico aqui, esse pictográfico aqui, tá? Ele fala sobre a altura de edifícios do Brasil, tá? Então, a altura de alguns edifícios do Brasil. Então, o que ele fez? Na hora de analisar a altura usando a barra, ele, ao invés de usar a barra, ele usou o desenho de cada um desses edifícios. Estão vendo? Quando isso acontece, a gente chama isso aqui de pictograma, tá? Que é um gráfico ilustrativo que usa imagens de acordo com as informações que a gente está relacionando, né, nesse gráfico, tá? Então, ele utiliza essas imagens para tornar o gráfico mais atraente para quem está vendo, tá? Então, a gente acaba vendo o desenho. E lá, que bonitinho, o gráfico, um monte de prédio. Aí você vai ler a informação e vai entender, né? Vai passar a entender de uma maneira melhor que você só teve mais atenção a esse gráfico devido a essas figuras, esses desenhos, tá? Que apareceram. Então, para isso, ele é usado, tá bom? Note que as alturas das imagens que representam os edifícios têm medidas proporcionais às informações reais. Número 4, uma perguntinha. Como você representaria, por meio de um pictograma, o comprimento de algumas pontes? Então, a gente poderia desenhar as pontes, né, pessoal? Só que aí não dava para fazer vertical, teria que fazer horizontal, né? Por exemplo, a ponte Rio-Niterói, ele fazia o comprimento dela relacionado ao desenho da ponte Rio-Niterói aqui, proporcional. Aí, se tivesse uma outra ponte do bairro da esquina que passa por cima do balão ao pé da escola. Então, se eu vou fazer uma pontezinha pequenininha aqui, eu vou botar o desenhozinho dela aqui, com o comprimento dela relacionado. Tá? Deu para entender como é que fica? Tranquilidade? Sim ou não? Alguém me ouvindo aí? Alô? Sim. Você troca um carro 0 km por uma pena velha de um pássaro? Não. Sim. Então vamos lá. 148.
Tô na página 148 é o gráfico de linhas, tá? Que ele analisa crescimento, decrescimento de informações, tá? Quando a gente vê até pesquisas, algumas pesquisas eleitorais aí, a gente vê se o candidato teve um aumento na intenção de voto, uma diminuição nas intenções de voto. Então, é um gráfico bastante utilizado para esses fins, tá? Então, por exemplo, o gráfico de aceitação do presidente Bolsonaro, que a Globo mostra toda hora, né? Era de 40%, baixou para 35%, aumentou para 38%, depois diminuiu para 32% e agora se mantém em 40%. Então, fala assim na Globo, William Bonner fala assim. Então, o gráfico de linha serve para representar esse tipo de informação. Então, ele também é chamado de gráfico de segmentos. Ele apresenta. Por que segmento? Porque para cada comparação que você faz, você vai botando segmentos de reta diferentes, que podem mudar a inclinação. Subiu aqui, aí no próximo já desceu para cá. Aí depois sobe de novo, e assim vai. Tá? Por isso que a gente vê alguns gráficos que aparecem assim, né? Então, esse é o gráfico de segmentos ou gráfico de linhas. Tá? Ele apresenta uma linha para mostrar a evolução de valores no decorrer de um tempo, geralmente de um tempo. Ô tio, em vários filmes, sim, o gráfico de linha, sabe? Quando tem um filme que é uma empresa rica, esse gráfico de linha é usado, ele tá lá no topo. Quando tem reuniões, o cara tá lá mostrando aqueles gráficos, né? Sempre subindo com a seta lá para cima, tipo, essa empresa é milionária. Quem entrar ali... Hoje ganhamos $1 bilhão só vendendo um carro. Aí a reta subiu quase em pé, assim, né? Ficou assim, mais ou menos. E assim vai. Com ele é possível verificar também uma tendência. Por exemplo, percebam que está subindo e a gente está em 2016. Então, uma estimativa, a tendência é que continue subindo, por exemplo, para 2020, não é? Então, ele apresenta essa tendência. Mesmo que ele não mostre 2020, a gente olhando assim, vocês acham que em 2020 vai aumentar ou vai diminuir? Opa, calma aí. Se está aumentando até hoje, por que de 16 a 20 vai diminuir? Deu para entender o esquema? Se bem que agora com o Covid está arriscado a cair mesmo, né? Deu para entender, pessoal? Sim. Beleza. Os gráficos de linha ao lado apresentam a expectativa de vida do brasileiro ao nascer. Lá em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos, 45,5. Em 60 já aumentou para 52,5. No ano 2000, a expectativa já era 69,8 anos. Em 2016, já era de 75,8 anos. Tá? Daqui a pouco, o brasileiro vai viver 246 anos. O negócio vai ficar bom para todo mundo. Então, vamos lá. Tá bom. Pela linha que liga os pontos do gráfico, é possível observar um crescimento considerável na expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas. Expectativa de vida é um indicador que representa a estimativa de quantos anos viverá uma pessoa nascida em certa região e em certo ano. Aí embaixo nós temos um outro gráfico chamado de pirâmide etária, né? Ele é um gráfico que apresenta várias informações sobre a população de um município, estado ou país, segundo as idades e o sexo. Nesse tipo de gráfico, a coluna da esquerda representa a quantidade de homens, enquanto a da direita a quantidade de mulheres. Só que aí a quantidade é percentual, tá bom? Nesse gráfico, a coluna da esquerda representa homens, a da direita mulheres, ambos por faixa etária. Então, nós temos, por exemplo, de 0 a 4 anos, nós temos uma população de 3,7% de homens, enquanto a de mulheres é de 3,6%. Aí vai aumentando. O que está vendo, gente? O que é isso aí? Kailane, desliga o microfone. Já desligou. Anne, seu microfone está ligado. Anne, eu vou te dar um soco, cara. Então, vamos lá. Desculpa, eu pensei que estava desligado. Está brincando, sem problema. Então, vamos lá. Aí aqui está aumentando de 5 em 5 anos até a última, com exceção da última, que pega de 80 anos ou mais. Tá? Isso é o percentual de pessoas. Por exemplo, qual a faixa etária que apresenta o maior percentual de homens? E aí? Homens, está no lado esquerdo, em verdinho. Qual é a maior porcentagem aí e a qual idade ele está relacionado?
A maior, 4,6. 4,6, que 4,6. está relacionada a homens em que faixa etária? Com 10 anos. De 10 a 10 a 14 anos. 14. Tá? Então, por exemplo, a população de homens maior é na idade de 10 a 14 anos, que é a idade de vocês, né? Eu Sim. tenho 11. Homens. As mulheres já tem 2 empatados aí, né? As maiores seriam as faixas etárias de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos. Certo? Exato. Beleza. Observando a pirâmide etária, lá embaixo na atenção, ó, podemos perceber que grande parte da população brasileira em 2010 era composta por jovens com idade de 10 a 29 anos. Além disso, é possível notar que após os 14 anos, a quantidade de pessoas vai diminuindo conforme a idade aumenta. Beleza? Vamos que vamos. Página 149. 149 vem aquilo que todos desejavam, as atividades. Nós vamos começar agora pelas páginas 149 e 150. Para a gente fazer a correção daqui a 20 minutos. Ok? Ok. Tá bom? Tá bom? Tá Que muito isso, narrador? Não faz isso não, sabe? O que está acontecendo? Mestre, Da 149 até, tio. Até 150 só por enquanto. Então, hoje são 8/10. A nossa aula é matemática no momento. Para 62, né? Páginas Exato. 62. 149 e 150. Por enquanto. Para aula. Opa. Vamos botar agora. Para agora. Exclamação. Ok? Para a caneta. Para de se mexer sozinho, que eles vão pensar que tem espírito aqui. Para a caneta. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a 149 a 150. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Tá bom? tá bom. Sim, mestre. Sim, querido professor. Tio, com você não dá para segurar o riso. Mas dá para segurar seu fone desligado enquanto você sorri.
Tio Júnior, o Felipe tá te chamando no chat. O Oi, o que houve, Felipe? Felipe tá te chamando. O que foi? O que é 11h10? A aula termina meio-dia. Só isso? Obrigado e volte sempre. A aula termina meio-dia. Meio-dia hoje. E a primeira aula, Felipe, acaba 11h20. Na verdade, acaba agora, 11h10 mesmo. Não, é 11h10. 11h10 até meio-dia. É. Senhor Júnior? Tio Júnior? Somente para o senhor, eu. Oi, o que houve? Somente para o senhor certificar que eu acabei de fazer a tarefa. E eu também estou amando esse silêncio. Ô, tio, Oi, Davi. eu tô com dúvida na
B, 950. Só um segundinho, Davi. B da 150. Uhum. Desculpa, Davi. Qual é a letra que você está em dúvida? Fala de novo, por favor. A letra B da 150. Na 2. Da página 150, B do 2. Uhum. Isso aqui, essa. É, eu não sei que conta é para fazer. Vamos lá. Sabendo que nesse dia Maurício consumiu 106 litros d'água, determine quantos litros ele gastou. Então você vai ter que calcular a porcentagem daqui referente à higiene pessoal, né? A higiene corporal, que é 25%. Aí você vai ter que calcular 25% de 106 litros. É 25 tá. centésimos de 106. Aí multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Nesse caso aí vai dar um número com vírgula, tá? Que a gente também já sabe Tá, fazer entendi. conta com eles. Bom? Tá, entendi. Botar mais o quê, pessoal? Mais uns 10 minutinhos para começar a correção, pode ser? Pode ser. Tô vendo o que vocês estão fazendo, mas são questõezinhas que demandam um pouco mais de tempo, né? Pessoal, minha imagem vai sumir para vocês um minutinho, mas já volta, tá? Só um segundo, eu estou aqui. Se quiser falar, eu estou ouvindo.
Oi, gente, voltei. Tá todo mundo enxergando bem aí a tela? Tá embaçado pra mim. Tá bom pra mim. Tá embaçado? Pra mim tá bom. Melhorou agora? Melhor agora. Ah, que bom, Ana. E aí, mais quantos minutinhos aí pra gente começar a correção, pessoal? Hein? 5 minutos? Pode ser? Você tá embaçando de novo. Pode ser 5 minutos para corrigir, gente? Você tá Ô, embaçado. tio, tá passando toda hora pra mim. É, pra mim também. Pode ser em 5 minutos, pessoal. Se quiser fazer a correção. Todo mundo já acabou? Sim. Todos Sim. já acabaram? Sim. Não tem ninguém fazendo mais? Eu creio que não. Tá, então eu vou começar a correção agora, tá? Então vamos lá. 149 e 150. Vou voltar aqui para 149. Bora lá, chefe. Tá? Preste atenção na minha voz agora, tá? Não vou hipnotizar ninguém, mas preste atenção na minha voz. Tá bom? Número 1. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil dispõe de um dos maiores programas de doação de órgãos do mundo. E mesmo assim, a fila para transplantes ainda é muito grande. Em dezembro de 2017, 33.441 pessoas aguardavam por um transplante. Aí nós temos uma tabela indicando a quantidade de pacientes em lista de espera por órgão a ser transplantado no Brasil em 2017. Aí pergunta da letra A, qual é o assunto tratado na tabela? Lista de espera de órgão. Lista de espera de órgão. Mas não, a gente tem que botar tudo, a quantidade Ô, de tio, pacientes em lista de espera por órgãos pacientes. a ser transplantado no Brasil. eu botei lista de espera de órgão. Mas aí não é só a lista de espera. É a quantidade de paciente em lista de espera. Tia, pode falar minha Tipo, resposta? por órgão, né? Por órgão. Depois Mariana. É o quê? Posso falar minha resposta? E eu depois posso falar depois Mariana? Não foi você que já tinha falado, não, Mariana? Não. Posso falar? No Brasil, só um minuto. Em 2017. É o título mesmo da tabela. Pode falar, Mariana. Eu olhei aqui. Quantas pessoas precisavam de um órgão no ano de 2017? Ah, mas aí você teria que dizer que é por órgão. A quantidade de pessoas... na verdade, você vai acabar falando o que está escrito lá no título.
é a quantidade de pessoas que estão na lista de espera por órgão no Brasil em 2017. Entendeu? É o assunto que trata a tabela mesmo. É o título dela. Onde os dados presentes na tabela foram obtidos? Hein? Qual será a minha resposta da AT? Vamos lá, no Registro Brasileiro de Órgãos. Gente, na letra A não tem muito para onde fugir. Se vocês responderam diferente do que está no título, é bom completar a informação, porque senão vai ficar faltando coisa. Fala aí, Nathalie, o que você botou? Número de pessoas a ser transportada por órgão. Transplantada por órgão. Não é a ser transplantada, é o número de pessoas que estão na fila de espera. A ser transplantada dá a ideia de que já está certo o transplante acontecer. Não está. Eles estão, na verdade, numa lista de espera. Entendeu? Em lista de espera por órgão a ser transplantado. Então acaba caindo na mesma resposta que está aqui, entendeu? Então, a informação foi obtida no Registro Brasileiro de Transplantes. Eu botei de órgãos, ó. De transplantes. Tá bom? Aí, C. Existem outras maneiras de apresentar esses dados? Sim. Quais seriam? Aí a gente pode fazer um gráfico de barras, né? Que a gente vai colocando os órgãos e as quantidades nas colunas ou nas linhas. Seria uma informação legal de se dar dessa forma. Ou até um pictograma, né? Que a gente bota o desenho do órgão e a quantidade indicando a quantidade de pessoas a serem transplantadas para aquele órgão, na lista de espera, né? Tio, Oi. qual é a resposta da B, que eu não tô conseguindo ler aí? Da B de bola, no Registro Brasileiro de Transplante. O registro. No Registro Brasileiro de Transplante. Tá. Tá, número 2. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, uma pessoa necessita diariamente de 110 litros de água para suas atividades. Pensando nisso, Maurício, oi. No registro. Brasileiro de Transplantes. Calma. Ô, meu amor, falei 3 vezes já, meu amor. São 3 palavras. Muito devagar, aí eu acabo esquecendo. Tá com amnésia? Eu tô lendo a 2, aí você me corta, eu vou ter que ler tudo de novo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, uma pessoa necessita diariamente de 110 litros de água para suas atividades. Pensando nisso, Maurício organizou uma tabela de distribuição de seu consumo de água em determinado dia. Aí nós temos a tabela aí ao lado direito. Em qual das atividades da tabela nós temos a maior quantidade de água nesse dia? Estou aguardando vocês me ajudarem. Cadê? Qual das atividades Maurício gastou a maior quantidade de água? Tem ninguém na aula mais não? Foi todo mundo embora? Eu tô aqui. Vocês não terminaram de fazer a atividade? Estou perguntando, qual é a resposta da A do 2? Qual a atividade da tabela que o Maurício gastou maior quantidade de água? Higiene corporal. Higiene corporal. Desculpa. Higiene corporal. Aí na B, sabendo que nesse dia ele consumiu 106 litros d'água, determine quantos litros ele gastou com a higiene corporal. Higiene corporal são 25%, ou 25 centésimos.
de 106 litros. Então, a gente vai multiplicar e dividir por 100. Aqui, daria 2.650. Aí, que dividido por 100, a gente vai voltar 2 casas com a vírgula, vai ficar 26,5 litros. Então, com a higiene corporal, o Maurício gastou 26,5 litros. E limpando a casa? Limpando a casa são 6% de 106 litros, certo? Então, 6 vezes 106, eu tenho 36, 636, dividido por 100, vai ficar 6,36 litros. Então, limpando a casa, ele gastou 6,36 litros. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Vamos lá. Animais. Os animais locomovem-se pelo céu, pela terra e pela água, de acordo com suas características. Observe o gráfico. Aí nós temos os animais, o guepardo, o falcão peregrino e o agulhão de vela, né? Um na terra, outro no ar e outro na água, né? E as velocidades em quilômetros por hora que cada um deles pode atingir. Aí vem a pergunta da letra A. Quais são as informações contidas no gráfico sobre a velocidade máxima aproximada atingida por alguns animais? Que é o título do gráfico. Da tabela, do gráfico. Velocidade máxima aproximada atingida por alguns A dela tá embaçada. animais. Gente, é só copiar o título do gráfico. Título do gráfico. Embaçada pra mim. É só copiar o título do gráfico na letra A. Entendeu agora, Mariana? Tio, foi a Ana Clara que perguntou. Ana Clara, entendeu agora, Ana Clara? Ana, você está viva? Sim. Cadê a Ana Clara, gente? Sumiu. Aqui. Hã? Aqui. Ah, tá. Entendeu? Então, na letra A, você vai copiar na primeira pergunta somente o título do gráfico. Velocidade máxima aproximada atingida por alguns animais. Beleza? Oi? Beleza. Aí depois, qual foi o tipo de gráfico utilizado para apresentar essas informações? Não está ilustrado? Não tem os desenhos dos animaizinhos? Então, a gente pode chamar esse gráfico de Gráfico de barra? Animais. pictograma, pessoal. Ah, não, peraí. Também pode chamar de gráfico de barra. Tá? Porque ele tem as barrinhas também, né? Equipitroquem? Pictograma, meu amor. Está na página anterior. A gente acabou de falar sobre ele. Epictograma. Também pode ser, tá? O gráfico de barra. B. Calcule em seu caderno a diferença de velocidade em quilômetros por hora entre o animal mais rápido e o mais lento apresentado. Então, o mais rápido, o falcão peregrino, 320 km por hora, menos a velocidade do peixe agulhão de vela, que é 109 km por hora, dá um total de 211 km por hora. A imagem estava embaçada para todos os colegas aí presentes? Oi? A imagem está embaçada para todo mundo? Sim. Não.
Tá embaçando toda hora. Sim, não, sim, Tá não, passando. sim, não. Bacalhone não está embaçando, então é a internet, não é a minha, é a Diana Clara que está ruim. Tia, mas eu também tô. Embaça e depois volta, tio. É o quê? Fica Embaça e embaçando, mas depois volta. Passa, Embaixo e volta. depois volta. A famosa imagem ioiô. Vai e volta. Exatamente a imagem ioiô. Gente, sair depois de meio-dia, que o tio Gilberto quer falar com a gente depois. É, segura a onda aí, segura a onda aí. Segura a onda aí, segura a onda aí. Então, nós vamos continuar agora as nossas atividades. Vamos fazer agora as páginas Tio, 151 e 152. tio Tá? Júnior. Essa nós vamos fazer agora. Tá? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem Quem chamou? vai? Mariana Ventura. Posso falar? Sua voz está assim. Mariana Ventura te chamou. Ou seja, eu. Então fale, Mariana. Ah, Mariana, tá. O que que tá escrito na letra B? 320 menos 109. 13. 20 menos quê? Caraca, Mariana, você não tá 320 enxergando, não? menos 109. Não, ela está com preguiça. 9 menos 109. 320 menos 109. Só isso? Igual Ah. 211 quilômetros por hora. Obrigada. Agora vamos fazer as páginas 151 e 152, tá bom? Tá. Ai, Autoriza. Jesus voltará. O céu vai Meu Deus do descer. céu. Ninguém merece. Tio, a sua tela saiu. É, pra mim saiu. Ou ele que deve ter desligado a câmera, né? Foi, Agora agora tá. Voltei. voltei. Eu sou a primeira. A classe A. Porque a maioria dos parentes da família começa com a letra A. Todo mundo. Por favor, fique quieto. Por favor, fique quieto. Do nada, filho.
Vamos lá, pessoal. A Alexandra está aí? Alexandra está, gente? Me ajuda aí. Tia, tô presente. Ana Clara, tô presente. Não, Alexandra, gente. Eu estou em Alexandra. Alexandra não se apresenta. Ana Clara Ô, está. tia, Alexandra, às vezes deve estar com a irmã dela, porque ela sempre fala que ela fica com a irmã dela, às vezes que o telefone dela tá carregando. Maria Eduarda está. Ah, Não, tá. Maria Eduarda tá. Ângelo. Maria tá. Não, Ângela não tá tá, não. sim. Ângelo. Tá. Ué, tá? Ângelo, Tá. eu falo. Ela acabou de entrar. Gente, Ângelo. Ângelo deve estar, não Não. sei. Não sei quem é Ângelo. Gente, se não, Não. sabe, não responde, gente. Tá não. Ângelo não. Ângela não tá, não. Tia, calma aí que eu vou te ajudar, calma aí. Beatriz. Beatriz, faltou. Não. Faltou. Não foi. Brian. Brian? Não tá, Brian não tá, não. Faltou. Também não. Mariana, Caio. deixa que eu... Não tá. Caio faltou. Davi. Presente. Felipe. Felipe tá na aula, só que tá com o microfone desligado. Giovana. Moro. Giovana, ela acabou de sair, tá dando aqui. Não tá, não. Tá, mas ela tá entrando e saindo. Gustavo. Tava. Não tá Gustavo. presente. Gustavo, Tá presente? Não tá presente. Gustavo ele não tá, não. Quem? Isabela tá. Presente. Tá, não tá, tá, não tá. A pessoa que eu falei lá atrás, vocês já estão falando agora de novo, pessoal. Poxa, me atrapalha. Gustavo tá ou não tá, gente? Não. Não Falou que tá, agora falou que não tá. Eu não tô entendendo mais nada, poxa. Gustavo não se encontra presente. Isabela, tá aí? Presente. Tá. João Henrique. Tá, não. João não entrou em momento nenhum hoje? Não. Josias. Tá Presente. presente. Tailândia. Presente. Presente. Lucas Miguel. Lucas Não tá presente. Não tá. não se encontra aqui. Maria Eduarda está, né? Tá. Tá. Maria Eduarda tá. Maria Fernanda. Não. Não. Mariana. Presente. Miguel. Presente sendo Tá presente. Tá aqui, Milena. tio. Milena não, né? Nathalie. Tô Ele presente. tá. Pedro. Presente. Tá presente. Richard. Richard não. Não tá presente. Tiago tá ali, né? Presente. Tá presente. Yasmin. A minha não. A minha não. Faltou. Yasmin não, né? Tio, Giovana, Yasmin faltou. Giovana acabou de entrar, tio. É, a Giovana acabou de entrar. Não voltou. Giovana tá entrando e saindo, eu já vi. A internet Outra dela tá deve assim, estar oscilando na internet dela. Tá, vamos lá agora. Vamos silenciar o microfone agora e terminar a atividade. Uni, desliga o micro.
Ficou meio tão diferente pra vocês? Pra mim tá cinza. Um preto, sei lá. Pra mim tá normal, ainda falta atualizar um. O que? A tela de tio Júnior tá embaixo pra mim. O meu é Não, preto. Tá preto, é meio isso atualizou, pessoal. Pelo amor de Deus. Que comentário incrível. Gente, o silêncio estava ótimo. Rola um estresse entre vocês, pelo amor de Deus. Gente, vamos ficar quietinho. Pedro, para de ativar o microfone dos outros. Obrigada de nada. Desliga o microfone. Apareceu pra mim, Pedro desativou seu microfone. Tá bom, cala a boca. Você fica quietinha, Mariana. Isabela, desliga o microfone. Pedro, é a mesma coisa. Desliga o microfone, por favor. Mas não tá fazendo barulho. Se não tiver Mas fazendo barulho, pode deixar ligado. sim. Parou de briga, desliga o telefone. Gente, olha só, chega de papo. As duas. Chega de papo agora. Desliga o microfone e vamos fazer a atividade. Tá? Por favor. Desliga o microfone, Ana Clara. Ô, Ana Clara, já Pedro. desativei seu microfone 2 vezes, você ativa de novo, mano. Pera, eu não fique pra você. Eu Mas pensei você tá que tinha. ativando, tá vendo a luz da sua casa. Liga o microfone, por favor. Parou, gente. Gente, o que tá vendo que eu perdi? Sei lá. Não perdeu, não. Vai explicar, Uni. Desliga o áudio, Pedro. Eu já falei, mas ele não desliga.
Desliga o áudio, Pedro. Desliga o microfone. Tá sim. Gente, para, por favor. Sem treta, sem treta, sem treta, sem treta. Relaxa. Tio Júnior saiu da aula? Não, tô aqui. Ô, tio Júnior, você pode fazer um favor pra mim? Pede pra Pedro desligar o microfone porque tá fazendo ruído. Não tá fazendo nada, cara. Ruído. Pô, gente, o ruído é vocês discutindo aí à toa, por troco de nada. Cara, não tá fazendo nenhum barulho que você tá reclamando. Até Miguel tá falando lá no chat. Amores, vamos fazer atividade. Vamos parar de discutir. Tio Gil, tá aí, tio Gil? Tio Bertinho? Ele tá na aula, tio. Tá, calma aí. Gil? Ele só não deve estar ouvindo. Gil, Bertinho? Fala, meu amigo. Fala, você queria conversar com ele? Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Fala comigo. Você quer conversar com eles? Quando eu entrei, você disse que queria conversar com eles. Vou finalizar a gravação aqui e converso com eles. Beleza, então. Você querendo que não vai dar tempo de eu fazer a correção, não passei 2 páginas, falta 5 minutos. Ah, tranquilo, tranquilo. Deixa que eu fecho com eles então. Tá bonito. Então, beleza, pessoal. Beijão aí, tá?